Vamos estudar a interferência entre duas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Esse fenômeno acontece quando o contato ocorre na porção do perfil não evolvente do flanco do dente. Na aula de hoje, vamos estudar três equações utilizadas no cálculo do número mínimo de dentes de um peão para que não aconteça a interferência. Uma vez escolhido o número de dentes mínimo do peão, podemos utilizar uma outra equação para determinar o número máximo de dentes da coroa, visando evitar o problema da interferência na fase inicial do projeto. Estudamos a engrenagem cilíndrica de dentes retos, que para manter uma operação suave durante o engrenamento, é necessário que pelo menos um par de dentes permaneça em contato durante todo o tempo. Por isso vimos o termo razão de contato. Para a engrenagem helicoidal, é mais importante determinar a razão de contato axial, que indica o grau de entrelaçamento helicoidal no engrenamento. Olá, pessoal! Estamos de volta para falar sobre interferência e razão de contato em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nós vimos em aulas anteriores, quando abordamos em dentes retos, que a interferência é o contato entre os dentes em mais de um ponto, que gera um mau funcionamento da transmissão, e esse contato ocorre abaixo do círculo de base. Irei deixar na descrição desse vídeo duas aulas que fizemos sobre interferência, a parte 1 e a parte 2, em engrenagens cilíndricas de dentes retos, que vai te dar a base para a continuidade dessa aula. A interferência pode acontecer entre a ponta dos dentes do peão e o filete ou raiz da coroa. Normalmente, o projetista ele tende a querer verificar e evitar essa interferência. Como é que nós fazemos? Determinamos o número mínimo de dentes do peão e o número máximo de dentes da coroa para que não aconteça interferência, esse contato que ocorre na porção do perfil não evolvente do flanco. Geometricamente, fizemos aqui algumas relações e determinamos que o raio externo máximo, para que não aconteça interferência, tanto para o peão como para a coroa, tem que ser menor que essas distâncias aqui, O1C e O2D. Aqui nós vamos mostrar, baseado no raio externo da coroa, que ela tem que ser menor que O2D. Então, verifica lá como a gente chegou nessa forma, assistindo nossa aula de dente reto. Observe aqui que o raio externo, a gente pode dizer que é o raio primitivo da coroa, mas a altura da cabeça da coroa tem que ser menor ou igual que essa distância, O2D. Elevando ambos os membros ao quadrado, note que nós podemos simplificar essa raiz e ficamos com o raio primitivo da coroa mais a altura da cabeça elevado ao quadrado. Como o raio primitivo é a metade do diâmetro primitivo, temos aí que é o módulo vezes o número de dentes, que seria o diâmetro primitivo para engrenagem de dente reto. Como estamos trabalhando aqui com a helicoidal, vamos dividir pelo cosseno do ângulo de hélice, ok? Elevar ao quadrado, mais a altura da cabeça, que é igual ao módulo. Mas nós multiplicamos por 1K. Essa constante, ela está entre 0 e 1. Quando K é igual a 1, nós temos o adendo longo, ou seja, a altura completa do dente. E esse K para dentes rebaixados, que são corrigidos, ele é diminuindo. É conhecido como adendo curto, ele é menor que 1. Normalmente utiliza 0,8, mas pode-se utilizar também K igual a 0,9. Então, vamos substituir aqui a altura por K vezes M elevado ao quadrado, igual a toda essa expressão aqui, substituindo o raio primitivo, que é o módulo vezes o número de dentes da coroa, seria o Z2, dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de pressão. Observe que esse ângulo de pressão nós estamos utilizando no plano transversal. Se você tem dúvida desse conceito de ângulo de pressão, volta lá na nossa aula de nomenclatura de engrenagem cilíndrica de dentes helicoidal e confere. Mais a distância entre centros ao quadrado, que seria a soma dos diâmetros primitivos dividido por 2 das duas engrenagens. Aqui a gente pode somar os raios primitivos, ok?
Que seria esse diâmetro dado pelo módulo vezes o número de dentes, tanto para o peão como para a coroa. Nós estamos colocando aqui o M em evidência e dividindo pelo cosseno do ângulo de inclinação da hélice. Não se esqueça de elevar ao quadrado. Observe que nós tiramos da raiz, mas a distância entre centros está ao quadrado. Então, C ao quadrado, essa parcela aqui, vezes o seno ao quadrado do ângulo de pressão transversal. Nós vamos desenvolver essa equação. Observe que temos aqui um produto notável, então vamos fazer o quadrado do primeiro, ok? Então, ficaríamos com m ao quadrado, z2 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que seria 4, cosseno ao quadrado do ângulo de hélice, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como a gente vai multiplicar por 2 e dividir por 2, a gente pode simplificar. Então, ficamos com mz2 cosseno φ vezes km, ok? E mais o quadrado do segundo, que daria k ao quadrado vezes m ao quadrado. Tem que ser menor ou igual. Vamos fazer também essa fração aqui, elevar ao quadrado, então ficaria m ao quadrado, z2 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que seria 4, cosseno ao quadrado de psi, ok? Vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de pressão transversal, somado, vamos aqui elevar o m ao quadrado, uma vez que é um produto, e fazer esse produto notável aqui de z1 mais z2 ao quadrado, ok? Que seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que seria z2 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, que daria 4 cosseno ao quadrado de psi, que multiplica o seno ao quadrado do ângulo de pressão transversal. Nós vamos repetir essa equação na próxima tela e vamos tentar simplificar. Por exemplo, essa parte aqui, que tem cosseno ao quadrado do ângulo de pressão transversal, a gente pode passar negativa aqui para o primeiro membro, ok? Vamos repetir essa segunda parte aqui, ok? Menor ou igual, e vamos desenvolver esse produto aqui, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Então, teríamos inicialmente m ao quadrado, z1 ao quadrado. Não se esqueça que cada parcela aqui vai ser dividida por 4, cosseno ao quadrado de psi, vezes o seno ao quadrado do ângulo de pressão transversal. Mas, aí temos aqui 2 vezes z1 vezes z2. Não se esqueça que está multiplicando o m ao quadrado, dividido por 4 cosseno ao quadrado de psi, seno ao quadrado do ângulo de pressão transversal, somado agora com m ao quadrado vezes z2 ao quadrado, ok? E vamos repetir aí essa expressão. Para simplificar, a gente pode colocar toda essa parte aqui, m ao quadrado, z2 ao quadrado, dividido por 4 cosseno ao quadrado de psi, em evidência. Observe que vai aparecer 1 menos cosseno ao quadrado do ângulo de pressão transversal. Por quê? Com essa parte, a gente pode dizer que ele é igual ao seno ao quadrado do ângulo de pressão transversal, considerando aquela propriedade que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Mas essa parte aqui, a gente pode multiplicar essa parcela, m vezes m, daria m ao quadrado. Então, z2 dividido por cosseno de psi, mais k ao quadrado, que multiplica m ao quadrado. Menor ou igual que toda essa parte aqui, que nós vamos repetir aqui no segundo membro. Observe que em todos os termos aparece um módulo ao quadrado. Então, nós vamos dividir toda essa equação por m ao quadrado. Então, vai simplificar aqui. Onde tiver m ao quadrado, a gente pode simplificar, ok? E vamos substituir 1 menos cosseno ao quadrado de φ transversal pelo seno ao quadrado de φ transversal. E repetir toda a outra parte, tirando o módulo ao quadrado, que nós simplificamos. Observe que essa parcela é igual a essa parcela aqui. Se a gente passa ela para o primeiro membro, a gente vai poder simplificar. E ficamos aqui que z2k sobre cosseno de psi mais k ao quadrado, ok, no primeiro membro, é menor ou igual que essa parte aqui que restou, ok? Então, nós vamos repetir toda essa parcela e vamos tirar o MMC, que o que tem de comum aí de maior expoente seria o 4 cosseno ao quadrado de psi, dividido por cosseno de psi,
ficamos aí com 4 vezes o cosseno do ângulo de hélice, que multiplica Z2K. Então, teríamos aqui 4Z2K cosseno de psi, mais K ao quadrado, que multiplica aqui o 4 cosseno ao quadrado de psi. Então, temos aí 4K ao quadrado, cosseno ao quadrado de psi, menor ou igual. Observe que se dividirmos o MMC por ele mesmo, vai dar 1. Então, quando multiplicarmos pelo de cima, nessa primeira parte, vamos ficar com Z1 ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de φt, mais 2 vezes Z1, Z2, seno ao quadrado de φ. Poderemos aqui passar esse termo, 2 vezes Z1, Z2, seno ao quadrado de φ para o primeiro membro, ok? E esse termo aqui que está no primeiro membro, vamos passar para o segundo, trocando o sinal aí para um sinal negativo. Então, ficamos aí com Z1 ao quadrado, seno ao quadrado de φ, menos essa parcela aqui, menos 4K ao quadrado, cosseno ao quadrado de psi, ok? Nesse primeiro membro, podemos colocar aqui o nosso Z2 em evidência, ok? Então, ficamos aí com 4K cosseno de φ, se você multiplicar aqui, vai dar exatamente a parcela de cima, menos Z2, que multiplica 2 vezes Z1, seno ao quadrado de φ, ok? Então, colocamos aí esse termo em evidência, menor ou igual que toda essa parcela. Como o Z2 está multiplicando, vai poder passar toda essa parte aqui dividindo. Logo, temos aí que Z2 tem que ser menor ou igual que essa expressão. Essa expressão dá para a gente a maior coroa que pode operar com um peão especificado para não acontecer a interferência, ou seja, o nosso Z2 máximo. Por exemplo, para esse par aqui, de 13 dentes para o peão e 39 dentes para a coroa, será que está acontecendo a interferência? Então, a gente pode verificar, considerando o ângulo de pressão normal de 20 graus, que seria o ângulo de pressão da ferramenta, e o ângulo hélice de 23 graus, nós vamos fazer esse cálculo para ver se o Z2 de 39 atende a esse par sem acontecer a interferência. Ok? Inicialmente, vamos determinar o ângulo de pressão transversal, que nós vimos na aula de nomenclatura, que é dado a tangente desse ângulo de pressão transversal, é uma razão entre a tangente do ângulo de pressão normal e o cosseno do ângulo de hélice. Se nós substituirmos aqui a tangente de 20 graus, dividido pelo cosseno de 23 graus, que é o nosso ângulo de hélice. Se você faz essa divisão, você vai estar encontrando a tangente do ângulo de pressão transversal. Se a gente faz a função inversa lá na tua calculadora, vamos encontrar o ângulo um pouquinho maior, de 21,57 graus. Agora, a gente pode substituir esse ângulo aqui na equação, que seria o nosso ângulo de pressão transversal. Já temos um ângulo de inclinação de hélice, o psi. O número de dentes do peão que nós estamos querendo testar é 13, ok? E vamos utilizar o K igual a 1, que seria o adendo longo, ok? Substituindo esses valores, nós vamos encontrar essas duas expressões, tanto para o numerador como para o denominador. Você pode usar a sua calculadora e vai encontrar que o nosso Z2 máximo é de 114,04. Então, a gente vai considerar que no máximo é igual a 114. Então, para uma coroa de 39, estaria ok. Esse problema não teria interferência, então a gente poderia ter um peão de 13 dentes engrenado com a coroa de 39 sem problema nenhum de interferência. Note que para a engrenagem de dentes retos, nós tínhamos utilizado esse mesmo exercício e tinha dado um Z2 máximo de 16. Observe que quanto maior o ângulo de hélice, é melhor, porque se você aumenta o ângulo de hélice, você vai estar aumentando aqui o ângulo de pressão transversal, ok? Quando a gente faz o produto aqui, Z1 ao quadrado, vezes o seno do ângulo de pressão, você está encontrando um valor maior. A mesma coisa nessa segunda parte. Quando você aumenta o ângulo hélice, você está diminuindo o valor do cosseno. Então, quando a gente faz esse produto aqui e vai subtrair, tende a dar um numerador maior. Logo, quanto maior o ângulo de pressão, tende a melhorar a interferência. A gente vai partir dessa equação aqui, que a gente tinha determinado anteriormente, para determinar o número mínimo de dentes do pinhão,
que é que nós fizemos aí? Passamos todo o segundo membro para o primeiro e todo o primeiro para o segundo. Por isso que mudou o sinal de todas as parcelas aqui, ficaram negativas. E vamos multiplicar por -1, então vai voltar a ser tudo positivo normalmente, mas vamos aí inverter o sinal dessa desigualdade. Era menor ou igual, vai passar a ser maior ou igual, ok? E nós queremos aí determinar uma expressão que nos dê o número mínimo de dentes do peão para operar com a coroa determinada que seja especificada sem acontecer a interferência. Se a gente isolar essa parte aqui, 2 vezes Z1, Z2 e Z1 ao quadrado, colocando seno ao quadrado de φt em evidência, observe que seno ao quadrado de φ vai estar multiplicando, então vai passar dividindo aqui. A gente vai repetir o segundo membro dividido por seno ao quadrado de φt. A gente vai encontrar aí Z1 ao quadrado mais 2 vezes Z1, Z2 no primeiro membro. Quando é dado o número de dentes da coroa, como no caso aqui, a gente vai dar de 97, K igual a 1, então vamos considerar o adendo longo, ângulo de pressão de 20 graus, vamos considerar o mesmo ângulo hélice, logo a gente vai ter o mesmo ângulo de pressão na transversal, então vamos determinar o nosso Z1 mínimo. Vamos substituir aqui nessa parte da equação e iremos resolver determinando uma equação de segundo grau. Então, substituindo Z2 igual a 97 aqui no primeiro membro, tem que ser maior ou igual. Nós vamos considerar aqui no limite, que seria o sinal de igual, substituindo Z2 igual a 97, K igual a 1, nosso ângulo hélice de 23, que seria o nosso π, mais 4K ao quadrado, então ficaríamos aí com 4 vezes 1 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de 23. Tudo isso dividido pelo seno ao quadrado do nosso ângulo de pressão transversal, que é 21,57 graus. Usando a tua calculadora, se você faz essa divisão aqui, vai encontrar 2.667,6. Positivo. Nós já passamos para o primeiro membro negativo e obtivemos aí uma equação do segundo grau, onde nós podemos determinar o Z1, ok? Utilizando a fórmula lá de Bhaskara, temos aí que Z1 é igual a menos B, então ficamos com menos 194, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que seria 194 ao quadrado, menos 4 vezes A, o nosso A aqui é 1, vezes C, que seria menos 2.667,6, dividido por 2A. Como o nosso A é 1, então vamos dividir por 2. Vamos tirar logo essa raiz quadrada aqui. Note que nesse produto, menos com menos é mais. Então, se você fizer essa operação e tirar a raiz quadrada, então vamos pegar aí menos 194 mais 219,787 dividido por 2 e vamos ter aí um Z1 de 12,9, o que daria um Z1 mínimo de 13 dentes, ok? Como a gente não tem um número de dentes aqui que não é inteiro, 12,9, a gente arredonda para o inteiro superior. Então, no mínimo, teria que ter no peão 13 dentes, ok? Então, para operar com a coroa de 97 dentes, sem a interferência. Nós, na aula de engrenagem cilíndrica de dentes retos, vimos nessa parte também de interferência, que às vezes a gente não tem um número de dentes, mas a gente tem a relação de transmissão e a gente pode determinar já o Z mínimo do projeto. Vamos considerar a nossa relação de transmissão igual a 3. Então, nós vamos substituir nessa expressão aqui I igual a 3, assim como fizemos com o dente reto. Nós já temos o valor do ângulo de pressão transversal, do ângulo hélice, ok? Então, basta substituir aí nessa expressão. Então, o ângulo hélice seria 23 graus aí. Então, cosseno de 23, dividido por 1 mais 2 vezes I. O nosso I é 3, a relação de transmissão, vezes o seno ao quadrado de 21,57, que é o nosso ângulo de pressão transversal, ok? Tudo isso multiplicando I mais a raiz quadrada de I ao quadrado, mais 1 mais 2 vezes I, vezes o seno ao quadrado de 21,57 graus. Se a gente fizer essas operações, temos aqui 2 vezes 1, daria 2 cosseno de 23 graus. Aqui no denominador daria 6 mais 1,
7 vezes o seno ao quadrado de 21,57 graus, ok? Que multiplica 3 mais, aqui daria 9, mais 7 seno ao quadrado de 21,57 graus. Fazendo essas operações, não esquece de deixar tua calculadora no modo grau, no modo DEG. Fazendo essa operação, vamos encontrar um Z mínimo para o peão de 11,97, que a gente vai arredondar para 12. Então, para o nosso caso, estaria bem tranquilo escolher essa relação aí, um peão de 13 com uma coroa de 39, que não iria acontecer a interferência, ok? Semelhantemente, como fizemos nas engrenagens de dentes retos, nós queremos determinar agora o menor peão que pode operar, só que agora com a cremalheira. Nessa expressão, poderíamos multiplicar meio pelos extremos, então ficaríamos que toda essa parcela aqui seria igual, multiplicando por Z2, podemos passar o Z2 aqui, dividindo. Note que a cremalheira, o Z2, o número de dentes dela, o número de dentes que seria infinito, uma vez que ela tem um raio infinito. Se a gente coloca Z2 tendendo para mais infinito, a gente vai dividir toda essa parte aqui de cima, o numerador, por um número infinitamente grande. Então, tudo isso aqui vai tender para zero, vai dar zero. Então, podemos dizer que esse primeiro membro aqui tem que ser menor ou igual a zero, ok? Passando 4K cosseno de psi para o segundo membro, ele fica negativo. Podemos multiplicar toda essa expressão por menos 1, então ambos vão ficar positivo, mas o sinal de menor ou igual vai mudar para maior ou igual. Como nós queremos determinar Z1, então 2 vezes o seno ao quadrado de φt vai passar dividindo, ok? 4 dividido por 2 é 2, então ficamos aqui com 2K dividido por seno ao quadrado de φ transversal, do ângulo de pressão transversal, ok? Vamos fazer um exemplo aí. Imagine que a gente tivesse uma cremalheira com um ângulo de pressão transversal de 21,57, um ângulo hélice de 23 graus. Qual o número mínimo de dentes do peão para operar com essa cremalheira? Vamos substituir novamente K igual a 1, ok? Então, se você substituir o ângulo de hélice e o ângulo de pressão e faz essas operações, vamos encontrar um Z1 de 13,62, ou seja, o Z mínimo de 14 dentes. Então, para não acontecer a interferência, o número mínimo de dentes do peão para operar com a cremalheira seria 14. Para concluir nossa aula, rapidamente a gente vai falar sobre razão de contato em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nós já vimos essa expressão na nossa aula de razão de contato para engrenagens cilíndricas de dente reto. Se você não assistiu, volta lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa aula, porque nós vimos a importância da razão de contato para as engrenagens cilíndricas de dente reto, porque ela vai mostrar lá para a gente o número médio de dentes que está em contato, que é uma medida da divisão da carga entre os dentes. Se você segue essa recomendação de ter uma razão de contato aqui maior ou igual que 1,2, você vai ter uma operação mais suave, menos ruído. Nós vimos que o ideal é que fosse maior que 2, mas acima de 1,2 já é um bom engrenamento e reduz a possibilidade de impacto entre os dentes. Já para a engrenagem helicoidal, você pode calcular também a razão de contato utilizando essa fórmula aqui, guardado as devidas proporções, uma vez que vai ter aqui o diâmetro de base, o diâmetro externo. Você vai levar em consideração o ângulo de inclinação de hélice, ok? Mas aqui o mais importante para a gente é um conceito que vai ser obtido a partir do passo axial, que nós vimos na nossa aula de nomenclatura. Lembram que o nosso passo axial é um passo que é medido aqui na direção axial, ok? Se a gente divide o passo normal pelo seno do ângulo de hélice, a gente obtém esse passo axial que chamamos de PX, que vai ser bem importante para essa razão de contato, que alguns autores chamam de razão de contato axial, que a gente vai chamar aqui de MX. O que seria essa razão de contato axial? Se você pega a largura da engrenagem B e divide pelo passo axial, ela precisa, no mínimo, ser 1,15, ok? Observe que é bem pertinho de 1,2, então alguns autores aí colocam esse valor de 1,15,
Mas o ideal seria que essa razão de contato axial fosse maior ou igual que 2, porque essa razão ela mede o grau de entrelaçamento helicoidal no engrenamento. Então, ela acaba sendo mais importante do que essa razão de contato que a gente calculou para a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Em nossos projetos, vamos sempre tentar considerar essa razão de contato axial maior ou igual que 2, ok? Mas lembrando que ela não pode ser menor que 1,15, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita, deixa também uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Vou encerrar citando as palavras de Jesus no livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.